intuito da equiparação salarial é exatamente isso, porque a gente sabe que é sim salutar, acontece nas empresas diferenças salariais, mas que isso haja uma justificativa para isso, né? Que haja uma justificativa para que se tenha equiparação salarial. O empregado ganha mais porque está mais Estão ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Agora deu sim, uma professor. falha. Agora sim. Porque deu uma falha aqui na minha internet, mas vamos. Então, eu estou falando aqui para vocês sobre isso e estou lembrando que eu falei sobre isso na aula passada, né? Está vindo aqui na minha memória que a gente falou sim sobre isso, né? Mas vamos lá, vamos rememorar sobre equiparação salarial. Leram sobre equiparação salarial? Então, a ideia é que isso não seja visto como um ato a ser levado como discriminação. Um empregado ganha menos porque tem uma característica X, ou o outro ganha menos porque tem o gênero Y. Isso é que não pode ser preservado, não pode ser fortalecido. Agora, que a gente sabe que é muito salutar dentro de uma empresa, até a nível de concorrência entre os empregados, melhorar a produtividade. A gente está falando aqui de um ramo do direito privado, empresa, PJ, pessoas jurídicas em regra, né? Apesar de sabermos que temos empregadores, pessoas físicas, isso não é impedimento para ser empregador, né? Para ser empregado, sim, né? Para ser empregado, precisa ser pessoa física. Para ser empregador, não. Então, é salutar essa concorrência e essa disputa, essa competição saudável, né, dentro da empresa. O que não pode haver empregados receberem a menos sem justificativa plausível para isso. E aí veio a importância da equiparação salarial, que está aí no artigo 461 da CLT. Equiparação salarial, que vocês já sabem, teve alterações com a reforma trabalhista. O que se alterou? Na verdade, a gente fala que requisitos a mais foram criados com a reforma trabalhista, né? A Lei 13.467, ela trouxe 2 requisitos a mais que não tínhamos antes. Então, a gente fala hoje que conseguir equiparação salarial, eu tenho que encontrar todos esses requisitos que estão aí aparecendo para vocês na tela de vocês. Para que haja o pedido de equiparação salarial, para que o empregado aí que almeja essa isonomia consiga a equiparação salarial com o seu paradigma, né, que é o empregado referência, ele precisa identidade de funções, trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, com tempo de serviço não superior a 4 anos e tempo na função não superior a 2 anos. Eu tenho que observar esses 6 requisitos de forma concomitante, ou seja, professora, eu até me enquadrei no requisito 1 e o 2, mas o terceiro falhou. Então, não vai ter direito à equiparação salarial. Eu preciso desses requisitos todos concomitantemente ali naquela situação em concreto. Ou seja, não é algo tão fácil de você enquadrar a equiparação salarial hoje, já que a reforma colocou aí, implementou mais alguns requisitos que precisam ser exigidos. Artigo 461, vamos lá, só ler o artigo 461 para lembrarmos um pouco sobre esse instituto. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. E aí os parágrafos seguintes, ele vai te explicar, ele vai te interpretar sobre alguns significados. O que é trabalho de igual valor? A CLT já vai te dizer isso.
Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade, com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Turma, trabalho, o primeiro requisito que aparece para vocês é a identidade de funções. De fato, a CLT, ela se preocupa com a função que esse empregado desempenha, não é com o cargo. Cargo é uma nomenclatura criada. Às vezes você desempenha o cargo nível A, mas na verdade, no teu dia a dia, na tua função, é totalmente diferente. Então, a CLT, ela vai observar qual é a função que você desempenha. E o que é função? É exatamente aquilo que você faz todo dia. É o teu contrato em realidade, é aquilo que você faz de fato no âmbito daquela empresa. Independentemente do nome que é dado àquele teu cargo, independentemente da nomenclatura que é dada àquele teu cargo, o importante é o que de fato você faz. Por isso, o que vai ser analisado é a tua função. Segundo, trabalho de igual valor. Trabalho de igual valor é aquele que tem a mesma produtividade, a mesma perfeição técnica, em que você utiliza as mesmas habilidades para praticar, para desenvolver. Prestado ao mesmo empregador, óbvio, né? Paradigma e paragonado, empregado referência e o paragonado, eles precisam estar vinculados ao mesmo empregador. Cada empresa possui a sua organização, cada empresa possui a sua forma de pagamento, a sua política de desenvolvimento. É óbvio que se eu quero equiparar o salário com o salário de um outro empregado, o empregador tem que ser o mesmo, as condições têm que ser as mesmas. Não dá para pedir equiparação salarial de um empregado de uma outra empresa, tá? Então, é até lógico o requisito 3. O requisito 4 foi muito questionado. Hoje, tanto paradigma quanto paragonado, eles precisam estar no mesmo estabelecimento empresarial. Isso foi muita crítica, até falamos sobre isso na aula passada. Antes da reforma, se falava, se utilizava e até utilizava-se a tese de equiparação salarial, mesmo quando os empregados não estavam no mesmo estabelecimento empresarial. Mas, entretanto, estavam em regiões metropolitanas próximas. Então, era possível o empregado pedir equiparação salarial, estando aqui em São Luís, e o outro empregado vinculado à mesma empresa, mas estava em uma filial em São José de Ribamar, em Paço do Lumiar, ou seja, aquilo ali era considerado região metropolitana, áreas limítrofes, dava para pedir equiparação salarial nessas situações. Após a reforma trabalhista, isso foi uma interpretação que foi restringida, e hoje a gente fala que precisa estar no mesmo estabelecimento empresarial. Então, você percebe que houve aí uma restrição grande, até de espaço, né, físico mesmo, para poder pedir equiparação salarial. Muita divergência, muita crítica nesse sentido, mas é o que temos regulamentado hoje, tá? Outro ponto importante, o tempo de serviço desse empregado, desse paradigma, não pode ser superior a 4 anos. Turma, se o paradigma estiver há mais de 4 anos na empresa, justifica que ele ganhe mais, que ele ganhe diferente. Óbvio, se está utilizando aí um tempo razoável. A lei, ela colocou 4 anos porque ela achou que, razoavelmente, até 4 anos, você ainda consegue pedir equiparação salarial. Se esse empregado já tem mais de 4 anos de serviço, ou seja, vinculado àquele empregador, ele já está mais de 4 anos vinculado àquele empregador, justifica que ele ganhe diferente. Olha aí a antiguidade sendo analisada. O outro ponto é o tempo na função não seja superior a 2 anos. Se aquele empregado já está naquela função, e olha aí, lembre o termo de função, a terminologia função, aquele que ele faz de fato todos os dias.
Se naquela função em que eu estou pedindo ali equiparação salarial, o paradigma já está há mais de 2 anos, justifica aquele ganho diferente. Ou seja, o tempo na função não pode ser superior a 2. Porque se o tempo na função for superior a 2 anos, já tem ali uma justificativa para que aquele empregado receba realmente de forma diferenciada do empregado paragonado. Então, você percebe aí que são vários requisitos que você vai ter que observar para conseguir êxito a um pedido de equiparação salarial. Com a reforma trabalhista, você percebe que houve uma restrição maior ainda, uma exigência maior ainda desses requisitos. E lembrem, esses requisitos precisam vir de forma cumulativa. Não é um ou outro, me encaixei em 3, mas faltou 1. Não. Todos os requisitos precisam vir para que haja êxito no pedido de equiparação salarial. Ok? Impedimento à equiparação. O que impede se pedir aí equiparação salarial? Não há equiparação salarial quando o empregador tiver quadro de pessoal organizado em carreira. Artigo 461, parágrafo 2º. Turma, as empresas costumam ter quadro de salário e carreira. Tá? Empresas organizadas, principalmente empresas que vivem de produtividade, elas fazem um quadro de salário e carreira. Esse quadro de salário e carreira é exatamente para organizar durante quanto tempo cada empregado vai ter de aumento, aumento por merecimento, aumento por antiguidade, aumento por participação, enfim. Cada empresa cria o seu quadro de salário e carreira. É obrigatório, professor, a empresa ter quadro de salário e carreira? Não, isso não é obrigatório. Isso é uma política de desenvolvimento da própria empresa, para incentivar os empregados a produzir mais, para incentivar a empresa a crescer, tá? Incentivar os empregados a trabalhar com mais ânimo, porque sabe que se atingir a meta X, vai ganhar um percentual Y, enfim. Então, quadro de salário e carreira não é obrigatório que a empresa tenha, mas isso é muito comum nas políticas das empresas elas possuírem. Se as empresas possuem um quadro de salário e carreira, isso já é um prenúncio de afastamento de equiparação salarial. Por quê? Porque ali já está demonstrando de forma clara por que alguns empregados vão receber mais ou menos. Porque existe esse quadro de salário e carreira e, óbvio, quem for se enquadrando nas situações vai começar a ganhar e a perceber diferenciadamente dos demais. Então, esse quadro de salário e carreira, em tese, ele afasta a equiparação salarial. A grande mudança que teve com a reforma quanto a esse quadro de salário e carreira é porque hoje é dispensado a homologação desse quadro de salário e carreira no Ministério do Trabalho. Hoje a empresa não precisa mais homologar. Antes da reforma, a empresa, se ela tivesse um quadro de salário e carreira, ela tinha que homologar ainda no Ministério do Trabalho. Ou seja, dar validade àquele quadro de salário e carreira. Olha, criei um quadro de salário e carreira dentro da minha empresa, tá aqui, o modelo do meu quadro de salário e carreira, estou homologando no Ministério do Trabalho para dar mais validade, para dar mais legalidade, para demonstrar que é lícito aqui o que a gente está fazendo, enfim. Hoje, essa homologação não é mais preciso, tá? Ela é dispensada. Isso veio com a reforma, dispensa a necessidade de homologação desse quadro de salário e carreira no Ministério do Trabalho. E aí é que veio um ponto de certa fragilidade. Por quê? Porque antes da reforma, a primeira tese que os empregadores utilizavam em audiência, em defesa, quando algum empregado entrava com pedido de equiparação salarial, em audiência a empresa já ia demonstrando como prova, esse empregado não vai ter direito ao que ele está pedindo aí na ação, porque nós temos um quadro de salário e carreira. É por isso que ele está recebendo a menos do que o empregado que ele está te dizendo aí que é paradigma. Está aqui, nosso quadro de salário e carreira. Esse empregado que ele está utilizando como referência é um empregado que já tem mais de 4 anos na empresa, ou seja, mais de 4 anos no serviço, é um empregado, enfim. Ou seja,
o quadro de salário e carreira, ele era utilizado como uma tese para afastar esses pedidos de equiparação. Na época, né, o que em audiência se fazia? O juiz logo perguntava, vem cá, esse quadro de salário e carreira de vocês está homologado? Se tiver homologado, tudo bem, tem validade. Se não está homologado, não tem validade nenhuma. Então, reconheço a equiparação salarial. Era isso que acontecia. Hoje, como não é mais necessária a homologação, as empresas vão para a audiência, né? Às vezes até criam um cargo de salário e carreira de última hora, leva para a audiência, demonstra lá, ó, tá aqui, ó, temos um quadro de salário e carreira assim, é por isso que esse empregado recebe diferente desse. Enfim, então, hoje se deixou aí uma certa margem para essas situações de legalidade. O que a jurisprudência hoje exige é que, pelo menos, esse quadro de salário e carreira seja divulgado para os empregados. A empresa tem que comprovar isso, tá? Em audiência, ó. Tudo bem que não é mais necessária a homologação, mas vem cá, esse quadro de salário de carreira de vocês é divulgado para os empregados, eles recebem essa comunicação, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer para conseguir ganhar mais, para atingir a meta. Ou seja, existe essa publicidade desse quadro de salário e carreira, e aí a empresa vai ter que demonstrar isso, né? Assim, a gente envia para o e-mail corporativo dos empregados, está aqui a prova. Não, no próprio site da empresa já está lá um arquivo que mostra o plano de salário e carreira, então eles têm acesso a isso de forma muito fácil. Então, assim, o que a gente percebe hoje é que a jurisprudência ela vem exigindo pelo menos essa publicidade aos empregados, porque senão não faz sentido uma empresa ter um quadro de salário e carreira que nem os empregados sabem como adquirir aí, como aumentar a sua percepção salarial, se nem eles sabem quanto e como podem fazer isso, tá? Então, esses são os pontos importantes que a gente precisa mencionar sobre equiparação salarial. Outro ponto importante, que está no artigo 461, parágrafo 4º, fala assim: turma, vocês perceberam que o 461 da CLT, ele foi todo alterado pela reforma, né? Até o parágrafo 6º, tudo foi implementado pela reforma. Deixa eu localizar aqui nosso parágrafo 4º. Exceto o 4º, né? Porque o 4º nós já tínhamos previsão. Trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Então, aquele empregado readaptado à função, empregado que ficou afastado pelo INSS e retornou a uma outra função, ou seja, sendo adaptado a uma outra função, ele não vai servir de paradigma, tá? Então, se porventura ele receber a mais e algum empregado quiser utilizá-lo como paradigma para pedir equiparação salarial, ele não é referência para paradigma em virtude dessa readaptação aí dessa função. Parágrafo 5º. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. É interessante aqui, turma, a equiparação salarial só vai ser possível entre empregados contemporâneos, ou seja, neste momento, eu e fulano de tal, empregado paradigma, trabalhamos nessa mesma função. Ou seja, não dá para pedir equiparação salarial de empregado que já saiu da empresa, né? Até lógico isso, né? Só vai ser possível a equiparação salarial de empregados contemporâneos, no mesmo cargo, na mesma função, naquele momento, tá? Fica vedado a indicação de paradigmas que já passaram, de empregados que já passaram. A situação tem que ser atual. Parágrafo 6º.
No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo, etnia, o juízo determinará, além do pagamento de diferenças salariais devidas, multa em 50% no limite máximo dos benefícios da Previdência Social. Ou seja, qualquer situação de discriminação que for realmente verificado, né, que for realmente apurado, haverá aí, será arbitrado judicialmente o pagamento das diferenças salariais que, porventura, esse empregado não recebeu, se realmente for reconhecido, né, que há essa necessidade ou que houve realmente diferença salarial sem uma justificativa, vai ter direito aí às diferenças salariais e mais uma multa, né, que a lei coloca aqui no valor de 50% do limite máximo dos benefícios da Previdência. Ok, então, finalizamos a equiparação salarial. Na verdade, havíamos falado sobre esse assunto na aula passada, né? Eu queria só voltar para reforçar. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui, ok. Dúvidas, pessoal, quanto à equiparação salarial ou bem tranquilo? Estou com dificuldade de Bem aceitar tranquilo, aqui. professor. Tranquilo, né? Professor, eu só queria fazer uma observação. Na Pode última falar. aula, a gente parou no slide 23, porque teve um acidente, a gente teve que parar a aula. Sim, deixa eu voltar aqui. Aqui foi... Pronto, então ótimo. Sim, professor. Então pronto. Vou falar desses 4 slides e equiparação salarial a gente finalizou. Ótimo. Então vamos voltar aqui. Falávamos de salário e remuneração. Rodrigo, você já conseguiu entrar? Eu estou tentando aceitar você aqui, está dando erro. Tenta sair novamente, se porventura estiver... Turma, quando a gente fala de salário e remuneração, lembra que falamos que 30%, pelo menos 30% daquele 100% que você recebe de salário, pelo menos 30% tem que ser pago em espécie, ou seja, em dinheiro. 70% pode ser pago em utilidades, que é o que a gente chama salário in natura. Na verdade, salário in natura nós falamos na nossa aula anterior, né? Não na aula passada, na aula antecedente, quando nós falamos sobre salário in natura. Lembra sobre isso? Então, na verdade, esse slide a gente já havia falado, sim. Então, o que é isso aqui? De um 100% que eu recebo de salário, eu sei que eu tenho uma possibilidade de receber vantagens, que é exatamente o que a gente chama de salário in natura. Qual é o percentual que eu posso receber dessas vantagens? Qual é o percentual mínimo que eu tenho que receber de salário em espécie? Então, 30% do meu salário eu tenho que receber em espécie, em dinheiro. Porque aí o empregado, ele fica livre, ele vai ter liberdade para utilizar do seu salário como lhe convier, como bem achar melhor. 30% pelo menos ele tem que receber em espécie, 70% ele pode receber em benefícios, em utilidades. Benefícios e utilidades essas, pessoal, que analisamos lá no artigo 458, que é o que a gente chama de salário in natura. Lembra quando falamos bastante sobre salário in natura? O que é salário in natura? São vantagens, são utilidades que o empregador pode pagar para o empregado. Salário in natura, o nome já está te dizendo, em tese, ele tem natureza salarial. Por que em tese ele tem natureza salarial? E qual é a importância de ver que salário in natura, essas prestações dadas aí como utilidade, tem natureza salarial? Eu vou ter que observar alguns requisitos para observar se aquelas utilidades que aquele meu empregador está me dando tem natureza de salário ou não. É exatamente o que está aqui para vocês. Vamos voltar no artigo 458 e vamos lembrar sobre salário e utilidade? Todo mundo com o seu artigo 458. Lembra quando eu falei para vocês
Vocês precisam entender o artigo 457, precisam entender o artigo 458, 459, 460, foram artigos que passei para vocês nas aulas anteriores, não foi nem na aula passada, foi na aula retrasada. Na nossa primeira aula sobre salário e remuneração, falei sobre isso com vocês. Olha o que diz o artigo 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, o vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Artigo 458, pessoal, é exatamente o que a gente chama de salário in natura. O salário pago em utilidades. O empregador pode pagar 70% da percepção salarial do empregado em utilidades. 30% pelo menos tem que ser em espécie, mas 70% pode ser pago em utilidades. E essas utilidades, elas possuem natureza salarial, elas incorporam no salário desse empregado para reflexo nas demais verbas trabalhistas. A gente precisa analisar. A gente precisa ver se essa vantagem que esse empregado está recebendo, se tem algumas características. Se detém essas características, aquela vantagem é vista como salário. E aí, se é vista como salário, isso é bom para o empregado, né? Porque eu somo tudo que eu recebo de verba de natureza salarial, porque a minha base de cálculo vai ser maior quando eu for calcular as demais verbas trabalhistas. Então, o artigo 458, ele te fala de vantagens que o empregador vai dar para o seu empregado e que vai ter natureza salarial. Mas por que vai ter natureza salarial? Olha o que o artigo diz, está tudo no artigo, você não vai pressupor nada. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura. Leia-se, outras utilidades, outras vantagens. Mas que a empresa, por força do contrato, só vai ter essa característica se esse empregado receber essas vantagens, essa alimentação, essa habitação, esse vestuário, em virtude do contrato, ou seja, ele recebe aquilo pelo contrato de trabalho. O empregado está recebendo aquele vestuário, aquele percentual de... Algumas empresas dão para os empregados um auxílio terno. É um percentual em dinheiro para que esses empregados invistam na sua vestimenta. Aquele R$1.000 que eles dão ali, aquilo entra como salário ou não? Para aí, vou analisar. Vem cá, aquele percentual é indispensável para o serviço? Não, não é indispensável. Vem cá, o empregador está dando para esse empregado por força do contrato, não é isso? Por reconhecer esse empregado, por valorizar esse empregado, por valorizar o próprio cargo que esse empregado ocupa, ou seja, em virtude do contrato que eles detêm, ele dá essa vantagem. Não é algo que é indispensável, que ele precisa dar. É diferente de fardamento. Fardamento, o empregado recebe porque é algo para a execução do contrato. Aqui é pelo contrato, é diferente. Então, se o empregador dar vantagens, segundo o artigo 458, habitação, alimentação, vestuário ou outras prestações in naturas por força do contrato, quer dizer, com intuito contraprestativo, de retribuição, de reconhecimento, ou até do costume. Olha o que diz o artigo. É costume da empresa já pagar esse percentual aí de auxílio terno para esses empregados. Pronto, já tem um requisito aqui, é costume fazer isso. Isso é habitual, a habitualidade também vai ser observada.
o empregador ele dá esse percentual para os seus empregados de forma habitual. Ou seja, isso, de certa forma, já está sendo adquirido aí no contrato de trabalho, já foi incorporado ao contrato de trabalho desses empregados. Olha a habitualidade. Tá? Então, o que eu vou ter que observar? Sempre quando o empregador der uma vantagem para o empregado, primeira coisa, eu vou ter que analisar se aquela vantagem vai ter natureza de salário ou não. Se ela terá natureza de salário, ela será o que a gente chama de salário-utilidade, artigo 458. Mas para que ela seja considerada salário-utilidade ou salário in natura, eu tenho que observar se há habitualidade ali, eu tenho que observar se essa empresa dá isso para esse empregado em virtude do caráter contraprestativo do serviço, ou seja, ele dá aquela utilidade pelo trabalho, pelo desempenho do trabalho, pelo contrato de trabalho, pelo reconhecimento daquele empregado, pelo reconhecimento daquele cargo, daquela função. Não é algo para viabilizar o trabalho. Se for para viabilizar o trabalho, aquilo já descaracteriza natureza salarial. E ainda, vou ter que observar, tá? Algumas excludentes, como a gente chama, são algumas situações que a lei já impõe, tá? Que não tem natureza salarial. Professora, vale transporte. A lei, ela já determina que não tem natureza salarial o vale transporte. Vale alimentação, quando essa empresa está atrelada ao PAT, ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Aquele percentual também não vai ter natureza salarial. Exatamente o artigo, o slide que está aí aparecendo para vocês. Ou seja, tem algumas utilidades que a lei já te diz que não terá natureza salarial. Vale transporte, vale alimentação, quando esse empregador está atrelado ao programa de alimentação do trabalhador, que isso fique claro, porque muitas das vezes a empresa dá um percentual, tá, de alimentação e a empresa não está vinculada ao PAT, na verdade, aquilo acaba tendo mesmo caráter de natureza salarial. Porque, assim, muito cuidado, quando a empresa, a Vale faz muito isso. Ela dá um valor considerável de alimentação, para que esse empregado utilize para alimentação. Vem cá, aquilo ali é indispensável? Não, aquilo ali não é indispensável. Uma coisa é o empregado ter que almoçar na empresa porque não tem como se deslocar ao trabalho, de casa para o trabalho no horário do almoço. Ali não é para o trabalho, ali ela está dando como retribuição, em virtude do cargo, em virtude da função que aquele empregado exerce, em virtude do próprio contrato de trabalho. Tanto é que não são todos empregados, tanto é que muda o percentual para cada cargo de empregados, os cargos mais altos ganham um percentual maior, enfim. Para aí. É dado em ticket alimentação? Não, não é dado em ticket alimentação. Porque se fosse dado em ticket alimentação, até poderia se enquadrar no 457, parágrafo 2º. Mas não é dado em ticket de alimentação, é dado em dinheiro mesmo, é um percentual que cai na conta do empregado de R$2.000, que eles pagam como alimentação. Para aí. Tem habitualidade, caráter contraprestativo, não está se enquadrando em nenhuma das situações de excludente. Então, aquilo tem natureza salarial. Aquele percentual que aquele empregado recebe vai somar no total das verbas salariais que ele recebe. Então, olha o que diz o 457. Pessoal, tem microfone ligado aí. Vamos lá, cuidado, pessoal, para não interferir. Vou tentar colocar o mudo. Olha o que diz o 457, parágrafo 2º. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro.
Diárias para viagem, prêmios, abonos, não integram a remuneração do empregado. Lembra quando lemos sobre esse artigo? O artigo 457, parágrafo 2º, ele fala de verbas que não têm natureza salarial. E ele coloca aqui uma verba que não tem natureza salarial. Auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro. Se o auxílio alimentação é dado em dinheiro e essa empresa não está vinculada ao PAT, e essa alimentação aí, nesse exemplo que dei para vocês, tem caráter de retribuição, retributivo, contraprestativo, tem habitualidade, isso já começa a configurar salário in natura, artigo 458. Então, o que eu quero que vocês analisem sempre a partir de agora é olhar uma verba trabalhista e ver se ela tem natureza salarial ou não. Como vocês vão fazer isso? Ir para a CLT. Artigo 457, artigo 458, artigo 459. Ah, não tem natureza salarial. Tá, então vamos ver se é um salário in natura. Vamos ver se isso aqui é uma vantagem com natureza salarial ou não. Analisa o 458, analisa os requisitos do 458. Ok? O 459, 458, ok, fechamos. O 458, parágrafo 2º, também é importante. Olha algumas utilidades que a lei também já está te dizendo, ó, não vai ter natureza salarial. Por isso que aqui você nunca vai presumir. Você vai ter que sempre voltar para a lei, turma. Todas as vezes que tiver dúvida, essa verba tem natureza de salário ou não, vai para a CLT. Olha o que diz o 458, parágrafo 2º. Para os efeitos previstos neste artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades. Já está te dizendo, ó, não vai ser salário. Se você receber essas utilidades, isso não é salário in natura do 458 CAPT. Não é salário utilidade. Não tem natureza salarial. Vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Tem uma regrazinha bem fácil. A gente fala que tudo que é para o trabalho, eu recebo algo para o trabalho. É indispensável para a execução do serviço. Então, se é para, é porque não tem natureza salarial. Se o que eu recebo é pelo trabalho, é pelo reconhecimento do meu trabalho, é pelo contrato de trabalho, tem caráter contraprestativo, aquilo tem natureza salarial. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Eu acho que em algum slide tinha isso. Tá aqui, ó. Caso a utilidade fornecida seja uma ferramenta ou meio para a consecução do trabalho, ou seja, para o trabalho, não se caracteriza como salário. Na hipótese de constituir retribuição, ou seja, pelo trabalho, será considerado salário. Essa regrinha ajuda muito na hora de analisar se uma verba tem natureza salarial ou não. E aí, vamos analisar o 458, os demais incisos? Vestuário já foi educação, estabelecimento de ensino próprio ou de terceiro, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público, assistência médica, hospitalar, odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, seguro de vida e acidente pessoal, previdência privada, o valor correspondente ao Vale Cultura. Turma, aqui são algumas utilidades que o empregador pode dar para o seu empregado no âmbito da empresa. Mas a lei já está te dizendo, se ele der essas utilidades, elas não terão natureza de salário.
Por que a lei já impôs isso? Por que a lei já colocou, ó, empregador, se você der para o seu empregado vestuário, equipamentos, outros acessórios para o serviço, educação e estabelecimento de ensino próprio ou de terceiro, mensalidade, anuidade de livros, matrícula, assistência médica, odontológica. Se você der isso para os seus empregados, isso não vai ter natureza salarial, não. Qual foi o intuito aí, pessoal? Bem simples o intuito, viu? O intuito é exatamente para estimular o empregador a dar esses benefícios. Porque imagina, pessoal, se tudo isso aqui tivesse natureza salarial, isso ia desestimular o empregador a dar. Então, é por isso que muitas empresas, grandes empresas, pagam escola para os filhos dos empregados, pagam creche escola, pagam curso de inglês. Tem algumas empresas que pagam até, a Vale é uma das empresas que pagam até vacinação particular para os filhos desempregados de alguns cargos, não sei todos, mas de alguns eu sei sim. Ou seja, essas utilidades, tudo ia ter natureza salarial. A lei já te diz, ó, se você der, não se preocupe, isso não vai ter natureza salarial. O intuito é exatamente de estimular que o empregador dê essas vantagens para os seus empregados. Tá? Óbvio, em algumas situações terão natureza salarial, que a lei já vai te dizer, e outras não. E aí eu vou ter que analisar. Tá? Muito cuidado aqui. Por isso que a partir de agora, sempre olhe uma verba trabalhista e tenta analisar se ela tem natureza de salário ou se ela não tem natureza de salário. E isso você vai encontrar no artigo 457, 58 e em diante. Ok. Esses eram os pontos que a gente precisava mencionar até chegar no último tópico desse material aqui, tá? A gente já tem um novo material para começar a tratar hoje também. Hoje a gente já inicia a jornada de trabalho, que é a nossa última unidade, tá? Hoje a gente finaliza salário e remuneração, falamos sobre equiparação, falta apenas esse assunto bem aqui. Acúmulo e desvio de função para finalizarmos salário e remuneração. E aí a gente já entra em jornada de trabalho, em duração do trabalho, que é a nossa última unidade, e que vamos passar aí 2 semanas falando sobre jornada de trabalho. Turma, esse material já está lá também no árvore de vocês, tá? Ontem eu já coloquei material sobre acúmulo e desvio de função. Já vou colocar hoje também sobre jornada de trabalho, tá? Sobre duração do trabalho. É um material extenso, são vários slides, são todas as nossas aulas que teremos, né, a partir de agora, só falando sobre jornada de trabalho. Então, já vou colocar esse material também lá. Mas até a aula de hoje já está tudo no árvore de vocês. Ontem eu renovei com esse material aqui. Ok. Tranquilo até aqui, turma? Tranquilo, né? Turma, acúmulo e desvio de função. Importante a gente falar um pouquinho sobre acúmulo e desvio de função, porque às vezes causa muita dúvida sobre isso. O que vem a ser desvio de função? O desvio de função diz respeito a uma situação a qual o empregado é contratado para exercer uma determinada função, um conjunto de tarefas, entretanto, passa a ser utilizado em função diversa daquela a qual foi contratado para exercer. Então, eu sou contratado para exercer uma função, mas é desvirtuado, eu acabo desempenhando função diferente, diversa daquela a qual eu fui contratado. Coloquei um exemplo para vocês, o indivíduo é contratado para exercer uma função de pedreiro, mas passa a trabalhar como carpinteiro. Função diversa. Caso a função atribuída tenha remuneração maior daquela a qual o trabalhador foi contratado para exercer, o empregado terá direito ao pagamento das verbas das diferenças salariais. Então, fui contratado para uma função, mas na verdade desempenho uma função diferente, eu tenho que receber
correspondente à função que eu desempenho. Ou então, pelo menos, a diferença salarial, né, da função a qual eu estou desempenhando. Não dá para ser contratado para desempenhar a função X, mas no dia a dia eu desempenho a função Y e quem recebe da função Y recebe a mais. E eu não recebo. Eu tenho que receber o pagamento dessas diferenças salariais, tá? Coloquei aqui jurisprudência para vocês nesse sentido, desvio de função, diferenças salariais devidas, mantém-se a condenação da réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do desvio de função. Então, no tempo que eu fiquei ali desempenhando uma função diferente, eu vou ter direito a essas diferenças salariais. Coloquei esses julgados aqui, depois vocês até podem ler na íntegra esses julgados, pega essa numeração, coloca no Google que vocês vão conseguir ver na íntegra esses julgados aqui. Coloquei outro julgado para vocês. Desvio funcional, matéria fática, súmula 126, TST. Violação aos artigos 5º, inciso 2 da Constituição Federal. A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que o desvio funcional, com atribuições de funções ao empregado, diversas daquela para os quais foi contratado e sem aumento remuneratório, quebra o caráter sinalagmático do pacto laboral, autorizando a concessão de diferenças salariais, ainda que a empresa não tenha quadro organizado de carreira, utilizando-se como parâmetro o salário do empregado exercente de funções semelhantes. Outro julgado que demonstra que empregado que desempenha função diferente à qual ele foi contratado, ele tem direito aí às diferenças salariais correspondentes à função que ele de fato desempenha. Turma, isso aqui na verdade, isso muitas vezes acontece. Você é contratado por uma empresa e aí desempenha aquela função por 1, 2, 3, 4 meses, e depois você é mudado de função, né? Não tem problema nenhum, isso é salutar, isso é bom. Mas que quando haja essa mudança de função, você receba adequadamente por essa mudança de função. O que não dá é para ser contratado por uma função, por um salário específico daquela função, mas você desempenha outra. E quem desempenha essa outra função receba mais, receba diferente. Então, essas percepções aí de desvio de função, isso já está mais que sedimentado na jurisprudência. É diferente do acúmulo de função. Acúmulo de função é pior ainda, né? Desvio de função você é contratado para uma coisa, mas desempenha outra. O acúmulo não, você é contratado para desempenhar uma função, desempenha essa função, mas aí o empregador já começa a te dar outras funções. Vai acumulando atividades ali, né? Quanto ao acúmulo de função, trata-se de uma situação em que o empregado exerce de forma concomitante outra função além daquela exercida na qual foi contratado, né? Então, ele acaba acumulando várias funções dentro da empresa. Isso acontece muito? Acontece. Não há problema nenhum, desde que você receba por esse acúmulo de função, né? Eu fui contratado para estar no administrativo da empresa, mas como eu me saio super bem, me colocam também na recepção, me colocam também no cafezinho, me colocam também para fazer várias outras atividades diferentes da minha contratação. Se não houver impedimento aí até de horário, se você conseguir conciliar tudo, não há problema nenhum, desde que você receba concomitantemente para isso. Olha, o julgado do TST. Acúmulo de função, alegação de ofensa ao artigo 456, parágrafo único da CLT. O acúmulo de função se configura quando é exigido do trabalhador o exercício concomitante de atribuições previstas em seu contrato com outras absolutamente alheias às inerentes à função para o qual o trabalhador foi contratado.
tal situação resultam na quebra do caráter sinalagmático do contrato de trabalho e tem direito também a essa percepção salarial aí desse acúmulo de função. Por falta de previsão legal no que concerne ao pagamento de diferenças salariais em razão do acúmulo de função, a Justiça do Trabalho tem se baseado na aplicação do artigo 8º, parágrafo único da CLT, aplicação subsidiária do direito comum, sustentando a vedação do enriquecimento sem causa do empregador. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer a causa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente oferido, feita a atualização dos valores monetários. Turma, você não vai ver na CLT um artigo que fala sobre essa diferença salarial na situação de acúmulo de função. Não tem, tá? E como é que se interpreta, porque não deixa lacuna nesse sentido? Se utiliza a interpretação do enriquecimento sem causa, lá do direito civil. Se a CLT permitisse que o empregador pegasse o seu empregado e acumulasse várias funções para ele e não pagasse por esse acúmulo de função, isso seria uma injustiça muito grande. Só porque não temos uma lei ou um artigo específico para dizer, olha, lá no acúmulo de função, o empregado tem direito a perceber salário proporcional a cada função que ele desempenha. Você não tem isso. Então, se utiliza a interpretação do Código Civil, quando se analisa o enriquecimento sem causa. Então, não é possível o empregador exigir que o empregado acumule várias funções e não pague por esse acúmulo de função. Isso seria um enriquecimento sem causa que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Então, a jurisprudência reconhece, sim, que esse empregado que acumula funções tem que ter um adicional para isso, tem que receber em virtude desse acúmulo de atividades que ele desempenha aí, tá? Isso é muito comum. Às vezes você tem um empregado que você contrata para o desempenho de uma atividade, mas você percebe que dá para dar mais atividades para ele diversas ali e que isso não vai chocar com o horário, não vai chocar com a própria atividade que ele desempenha, que dá para acumular, não tem problema nenhum, desde que isso seja acordado em contrato de trabalho, desde que haja acréscimo salarial aí correspondente a esse acréscimo dessa função. Lembre, contrato de trabalho é acordo, é negociação entre as partes. O que não pode é exigir a mais do que foi contratado, ou exigir diferente do que foi contratado, ou não pagar por serviço extraordinário que você necessite do seu empregado. Mais uma súmula aqui do TST, da 4ª turma do TST. Acúmulo de função, diferenças salariais, previsão legal. O pagamento de diferenças salariais e reflexos em razão do acúmulo de função encontra guarida no dispositivo do artigo 884 do Código Civil. Olha aí o direito civil sendo utilizado como fonte subsidiária aqui do direito do trabalho. Que veda o enriquecimento sem causa, como forma de evitar que o empregador contrate um empregado para um conjunto específico de atividades e, posteriormente, determine o desempenho de funções alheias àquelas e que não correspondem às suas capacidades pessoais e intelectuais. Furtando assim, na verdade, aqui já está tendo uma nova contratação, né? Furtando-se assim a uma nova contratação. Caso em que o Tribunal Regional, ante a configuração da confissão ficta, reputa evidenciado o acúmulo de funções apto a ensejar o pagamento das diferenças salariais correspondentes, não se inferindo, portanto, afronta ao artigo 456, parágrafo único da CLT. Então, da mesma forma como desvio de função, no acúmulo de função também vai ter direito a essas percepções salariais. Isso é entendimento jurisprudencial. Ok? Dúvidas, pessoal? Aqui a gente finalizou salário e remuneração, tá? Aqui era o último tópico que faltava sobre salário e remuneração. Vamos iniciar duração do trabalho, que é a última unidade da nossa disciplina,
importantíssimo, que agora a gente vai falar sobre jornada de trabalho, horários de trabalho, intervalos de trabalho. Turma, deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, eu preciso que alguns alunos façam o avaliar até o final da aula, tá? A coordenação acabou de me mandar aqui. Tem 15 alunos dessa turma que não fizeram o avaliar ainda. Precisamos que vocês finalizem esse avaliar. Eu vou dar um intervalo exatamente para que vocês consigam fazer aí o avaliar. Ariston, Carlos Eduardo, Caroline do Nascimento, Emerson Carmino, Giovana Caldas, Ellen, Carla, João Paulo Rocha, Leonardo Félix, Leonel Batista, Lucas Chaves, Luiz Eduardo Pereira, Luiz e Carla, Matias Gustavo, Natália Veloso, Stephanie Suelen, Tuane Freitas. Pessoal, eu preciso que vocês finalizem o avaliar de vocês ainda esta manhã, para que saia o relatório dessa turma já com todos os alunos com seu avaliar finalizado. Então, tira aí 4 minutinhos agora do intervalo e faça o avaliar de vocês. Eu vou colocar aqui já o material que a gente vai utilizar no nosso segundo momento da aula, que é sobre jornada de trabalho. Mas, já vão estudando, já vão lendo a CLT. Já pega a CLT de vocês e já vai lendo sobre duração do trabalho. Artigo 57, a partir de agora a gente vai começar a analisar os artigos 57 em diante, que fala sobre duração do trabalho. Então, 5, 10 minutinhos para o pessoal finalizar o seu avaliar. Vou colocar já o material aqui do nosso segundo momento da aula. E aí a gente retorna daqui a pouquinho, 10, 15 minutos. Vamos dar 10 minutinhos, tá? Só para o pessoal finalizar o avaliar e vocês já começarem a ler o artigo 57. Já vou colocar aqui o material do nosso segundo momento da aula.
Turma, vamos lá, 5 minutinhos, 5, 10 minutinhos para quem não fez o seu avaliar. Então, já falei nominalmente os alunos aqui que não fizeram o avaliar. Façam agora, tem 5 alunos aqui nessa turma que não fizeram ainda. Então, finalizem, até o final do horário a gente precisa finalizar isso. Comecem a ler artigo 57 da CLT, nesse momento de intervalo. E aí a gente retorna para falar sobre duração do trabalho, tá?
Vamos lá, pessoal, voltando. Turma, vamos lá. Vamos iniciar, então, a nossa última unidade da nossa disciplina desse semestre, né, de Direito do Trabalho 1, que é sobre duração do trabalho. A duração do trabalho representa o tempo à disposição do empregador. A jornada de trabalho, pessoal, é o limite diário de trabalho. Então, qual é a minha jornada de trabalho? Quando você pergunta qual é a tua jornada de trabalho, está te perguntando qual é o limite diário de trabalho que você desempenha, que você executa, que você está ali à disposição daquele teu empregador. Duração do trabalho é algo mais genérico. A duração, tanto é que na CLT de vocês, artigo 57, vocês vão ver o termo da duração do trabalho. Porque duração do trabalho envolve a tua jornada diária, envolve o teu repouso semanal remunerado, envolve o feriado, envolve ter a semana de trabalho inteira, né? A jornada de trabalho, esse cômputo diário. O teu dia de trabalho, qual é o teu dia de trabalho? Quando a gente fala de o dia de trabalho, tem a ver com o tempo em que você disponibiliza para o teu empregador. Vai depender muito do teu contrato de trabalho. Nós temos várias formas de jornada de trabalho. Temos a jornada padrão de trabalho, que é de 8 horas diárias, computando aí no final da semana 44 horas semanais no máximo, né? Essa é a jornada padrão. Ah, professora, mas tem jornadas diferentes. Tem a jornada de 12 por 36, que foi implementada recentemente pela reforma, sim. Ah, temos agora turnos ininterruptos de revezamento, temos o contrato intermitente, que foi algo que veio com a reforma, que mostra uma forma diferente de cômputo de jornada de trabalho, de fato, tá? Então, jornada de trabalho, duração do trabalho é um assunto muito importante, tá? E aí coloquei aqui um aspecto histórico, né? Durante a Revolução Industrial, época histórica de surgimento e próprio fortalecimento do direito do trabalho, os trabalhadores eram submetidos a longas e extenuantes jornadas de trabalho. Então, assim, a importância de você fixar, pessoal, e de vir na nossa CLT uma delimitação de jornada de trabalho, isso é muito importante, porque historicamente tínhamos jornadas de trabalho exaustivas, subhumanas. Lembra aquele filme que indiquei para vocês, Tempos Modernos, bem no início da nossa disciplina? Ali mostra exatamente os empregados, eles viviam nas fábricas. Não existia um limite mínimo de jornada de trabalho. A ideia ali era produzir o tempo inteiro. E a importância de se limitar uma jornada de trabalho, a importância de se limitar um tempo pelo menos mínimo para esse empregado poder conviver com a sua família, conviver socialmente. Isso é busca do próprio direito constitucional. Então, assim, um empregador que respeita os intervalos para descanso e alimentação do seu empregado, isso repercute na diminuição de acidentes no trabalho, isso melhora a atenção do empregado. O empregado, quando ele realmente trabalha a sua jornada respeitando o limite diário e realmente descansa no mínimo 11 horas para iniciar uma nova jornada, e mesmo durante a sua jornada diária, ele respeita os intervalos para refeição e almoço, se percebe que esse respeito a esses intervalos, isso diminuiu muito os acidentes no trabalho, isso diminui o estresse, isso aumenta a própria produtividade dentro da empresa. Por isso que hoje muitas empresas investem
para que os seus empregados, durante o intervalo, façam relaxamento, tenham um ambiente, um espaço específico para aquele momento. É exatamente pensando que quanto mais descansado ele tiver, mais produtividade ele vai ter, ele vai retornar com mais gás e isso vai influenciar na própria produtividade da empresa. Esse é o pensamento moderno da área trabalhista. E não mais como se tinha ali na época da Revolução Industrial, que o pensamento era jornadas exaustivas sem limitação, porque o importante é produzir, é produzir. Não é mais isso, graças a Deus, né? Então, esse tema, duração do trabalho, ele está muito voltado à própria saúde do empregado. Quando a gente fala de respeito a limites diários de trabalho, de respeito a um mínimo de horas extras, de respeito ao intervalo, tanto intra-jornada quanto inter-jornada, que a gente ainda vai falar ali na frente, isso tem a ver, isso afeta a saúde do empregado, tá? Então, no Brasil, a duração diária do trabalho prevista pelo artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, qual é a jornada padrão que temos hoje? 8 horas diárias, computando aí no final da semana, no máximo 44 horas semanais. Essa limitação, pessoal, que está na Constituição, que está na CLT, essa limitação ela foi observada em aspectos psicológicos, no intuito de prevenção contra efeitos psicofisiológicos oriundos da fadiga, provocados pela excessiva racionalização do trabalho. Foi uma análise econômica também, redução da capacidade produtiva do trabalhador quando era submetido a extensas jornadas de trabalho e aumento no número de acidentes de trabalho ocorridos durante a prestação de trabalho extraordinário. Aumento do desemprego, foi feito também aspectos sociais, tornar possível o trabalhador para que ele tenha mais convívio familiar e social. Então, a importância de se respeitar essas jornadas de trabalho é que é importante que o empregado esteja atento no momento do seu local de trabalho, na sua atuação, mas é importante também que ele tenha esse convívio social. Por isso que tem um intervalo mínimo entre um dia de trabalho e outro, tá? Então, todos esses aspectos foram analisados até se chegar a esse capítulo na CLT que fala sobre duração do trabalho. Diante da relevância do tema, a duração do trabalho passou a ser prevista na Constituição Federal de 88, como se observa no artigo 7º, inciso 13, que prevê a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, qual é a jornada padrão que temos hoje? 8 horas diárias, computando aí no final da semana 44 horas semanais, podendo haver compensação de jornada, redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Mas não se preocupem que vamos falar lá na frente sobre essas compensações de horários. Ah, trabalhei no feriado, como é que é hoje, professora? Essas compensações. Hoje nós temos o que a gente chama de banco de horas. Banco de horas é um cômputo, uma soma de horas desse empregado que está trabalhando a mais, para que ele compense isso futuramente. Tem um tempo para que haja essa compensação. Isso é o que a gente chama de banco de horas. Vamos falar sobre isso também nessa unidade aqui. Nesta senda, conclui-se que duração de trabalho tem um conceito mais amplo do que jornada de trabalho. Uma das mudanças da reforma trabalhista é a possibilidade de convenções e acordos coletivos mudarem a jornada de trabalho. Isso pode ocorrer desde que sejam respeitados limites de 8 horas diárias e até 2 horas extras por dia, computando aí 44 horas semanais. Turma, se teve um assunto também que com a reforma trabalhista houve bastante alteração, é nesses assuntos bem aqui, jornada de trabalho. Da mesma forma como o nosso assunto anterior, salário e remuneração,
Vários momentos falei para vocês, reforma trabalhista alterou aqui. Em duração do trabalho, a gente vai falar muito sobre isso. Jornada trabalhista, ela alterou, ela criou algumas formas de jornada, ela criou formas diferentes de contratos de trabalho, ela alterou, ela deu a possibilidade de você reduzir o intervalo para refeição e almoço. Antes, nós tínhamos uma previsão de 1 a 2 horas para refeição e almoço, e isso não podia ser alterado. A reforma trabalhista deu a possibilidade de pelo menos 30 minutos, ou seja, reduzir para 30 minutos. Não se preocupem, porque nós vamos falar sobre tudo isso de forma gradativa nas nossas aulas futuras, tá? Mas só para vocês verem que jornada de trabalho foi um assunto que teve muita alteração com a reforma. Por isso, a importância da leitura do artigo 57 e seguintes para vocês, porque a maioria dos artigos vocês vão ver que no final vai estar lá, redação dada pela Lei 13.467. Isso é alteração da reforma. Turma, quando a gente fala de alteração da reforma, principalmente nas situações de jornada de trabalho, tem um artigo muito importante, que é o artigo 611 da CLT. Na verdade, é um artigo que vocês vão entrar com mais detalhe na disciplina 2 de Direito do Trabalho, na disciplina de Direito Coletivo do Trabalho. Esse artigo 611 ele é importante porque ele demonstra o que pode ser alterado e o que não pode ser alterado através de acordo e convenção coletiva. Por que eu estou falando disso? Porque com a reforma se passou a falsa impressão que tudo hoje pode ser negociado entre empregado e empregador, que as convenções coletivas podem negociar, podem flexibilizar, tudo. Essa é a falsa impressão que se passou da reforma trabalhista. A reforma, ela flexibilizou muita coisa? Sim. Alterou alguns direitos? Alterou. Fez uma flexibilização um pouco maior? Fez. Mas nem tudo dá para se fazer, dá para se reduzir. Tem patamares mínimos que têm que ser respeitados, que nem por acordo de convenção coletiva a gente vai conseguir alterar. E se porventura um acordo, uma convenção coletiva alterar, ela é ilegal, ela não pode. Onde é que está isso? O artigo 611 da CLT. Então, vocês vão trabalhar esse artigo 611 na disciplina 2 de vocês de Direito do Trabalho, que é lá que vocês vão falar sobre direito coletivo do trabalho. Mas é importante, já que na disciplina 1 de Direito do Trabalho, vocês já irem lendo o artigo 611, 611A, 611B, que foi inserido pela reforma trabalhista. Lá ele vai te dizer, nem por acordo e convenção coletiva dá para mudar instituto tal. Nem por acordo e convenção coletiva dá para reduzir ou dá para suprimir direito tal. Ou seja, nem por acordo e convenção coletiva vai dar para alterar algumas regras trabalhistas. E aí, você começa a entender um pouco mais sobre a reforma, para não achar que tudo hoje pode ser feito por convenção e acordo coletivo. A CLT fala que não pode, mas agora tudo pode ser feito por acordo e convenção coletiva, então, se está na convenção é porque pode. Não é assim. Artigo 611, A e B, vai te falar sobre isso. Então, é importante que vocês saiam dessa disciplina já tendo noção desses artigos. Jornada de trabalho. E aí, começando bem aqui em jornada de trabalho, quando a gente fala de jornada de trabalho, tem muito a ver com a saúde do trabalhador, né? Exatamente o que a gente falou, porque tem a ver com o tempo que esse empregado está à disposição desse empregador. A Constituição Federal fixa alguns parâmetros com relação à jornada de trabalho, limite máximo de 8 horas diárias e 44 horas semanais, artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, redução para 6 horas nos casos de turnos ininterruptos de revezamento, adicional remuneratório, adicional de hora extra, que tem que ser no mínimo de 50% em cima da hora normal. Então, se você vai cumprir hora extra, no mínimo 50% em cima da hora normal tem que ser paga em cima daquela hora extra.
Quantas horas extras eu posso fazer por dia? 2 horas extras, tá? O empregador ele pode exigir do empregado 2 horas extras por dia. Pode haver aí um aumento disso? Pode, a gente vai analisar isso lá na frente. Hora extra se paga 50% em cima da hora normal, isso está no artigo 59 da CLT. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2 horas, por acordo individual ou convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A remuneração da hora extra tem que ser de pelo menos 50%. A redução o valor da hora extra tem que ser de no mínimo 50%. Turma, no mínimo 50% quer dizer, se o empregador quiser dar mais, pode, na verdade deve, né? É isso que deve se estimular. Pagar a mais, né? A CLT, ela coloca apenas um patamar mínimo. Pelo menos 50% em cima da hora normal tem que ser pago quando o empregado é exigido ele cumprir hora extra. Se vier para vocês a convenção ou acordo coletivo, convenção e acordo coletivo fixaram um valor de hora extra de 40%. Essa convenção, acordo coletivo é legal? Não é legal. Nem por acordo e convenção coletivo pode-se reduzir o percentual de hora extra. Isso está no artigo 611, 611A e B da CLT, tá? Se for para mais, aí não tem problema nenhum. Acordo e convenção coletiva podem dar vários benefícios, vários direitos, aumentar. Quanto melhor para o empregado, sem problema nenhum. Agora, reduzir, suprimir direitos, eu vou ter que sempre observar se aquele acordo, aquela convenção coletiva não desrespeitou patamares mínimos aí constitucionais. Por isso, a importância de entender e analisar o artigo 611, 611A, 611B da CLT. Ok? Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescido de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, quantas horas extras por dia eu posso fazer? 2 horas extras por dia. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 horas, por acordo ou convenção coletiva, por contrato individual de trabalho. Pode haver aí esse aumento dessas 2 horas. Se fala muito que se houver necessidade imperiosa, se houver uma situação de urgência, que não dá para esperar para o outro dia, e o empregador precisa desse empregado, que ele cumpra mais de 2 horas por dia, isso pode acontecer, tá? Mas desde que isso não seja algo rotineiro, concomitante, porque isso não pode ter habitualidade. Então, em uma situação extraordinária, de serviço extraordinário, que não dá para esperar para o dia seguinte, essas 2 horas aí podem ser prorrogadas até 4 horas, tá? Extras por dia. Mas isso é uma situação excepcional. A regra é 2 horas por dia. 2 horas extras por dia. Se a minha jornada é de 8 horas, o meu empregador pode me exigir até 2 horas extras por dia. Pergunta importante. Essas horas extras que eu cumpro aí de segunda a sexta-feira, meu empregador de segunda a sexta, ele me exige que eu fique 2 horas a mais. Só essas 2 horas extras por dia. Já sei que eu vou receber 50% em cima da hora normal, não é assim? Esse valor da hora extra, ele entra como salário? Hein? Meu empregador de segunda a sexta me exige que eu cumpra 2 horas extras por dia. Tudo bem, vou cumprir as 2 horas extras por dia.
que é o limite que é exigido. Vou receber 50% a mais desse valor, né, na hora extra. E esse percentual a mais, isso tem natureza salarial? Hã? Sim, né, pessoal? Hora extra, isso repercute no salário, tá? Isso tem natureza salarial. Então, esse valor de hora extra que você cumpre aí diariamente, isso entra no cómputo do teu salário, tá? Então, cuidado com isso. A modulação da duração do trabalho é parte integrante de qualquer política de saúde pública, uma vez que influencia exponencialmente a eficácia das medidas de medicina e segurança do trabalho adotadas na empresa. Então, esse assunto é tão importante, que tem a ver com medicina e segurança do trabalho, né? Do mesmo modo que a ampliação da jornada, inclusive com a prestação de horas extras, acentua drasticamente as probabilidades de ocorrência de doenças profissionais, acidentes de trabalho. Sua redução ou diminuição de maneira significativa traz uma problemática muito grande para a área trabalhista, por isso que alterar a jornada de trabalho, aumentar a jornada de trabalho, isso é feito com muito cuidado, porque isso influencia na saúde do empregado, na própria relação com a empresa. Critérios de fixação da jornada de trabalho. Critérios de fixação de jornada de trabalho. Turma, tô vendo aqui, tá? Dos alunos que fiz a chamada, apenas um aluno fez o avaliar, tá? Tem 5 alunos aqui que ainda não fizeram o avaliar. Eu vou nominar novamente para que esses alunos façam hoje ainda o avaliar. Ariston já fez, tá? Já verifiquei aqui. Carlos Eduardo, Caroline do Nascimento, Emerson Carmino, Giovana Caldas, Ellen, Carla, João Paulo Rocha, Leonardo Félix, Leonel Batista, Lucas Chaves, Luiz Eduardo, Luiz e Carla, Matias Gustavo, Natália Veloso, Stephanie Suelen, Tuane Freitas. Esses são os alunos que não fizeram ainda o avaliar. Tem até a data de hoje para finalizar, tá, pessoal? 5 deles estão aqui. Então, cuidado, tá? Tuane, não fizeste, tá aqui também. Luciano, Leonel, Lucas, Luiz, Matias, Natália, Leonardo, João Paulo, Ellen, Giovana, Emerson Carmino também tá aqui. Então, turma, finalizem, tá? Para que não fique pendente aí essa atividade. Turma, quando a gente fala de critérios de fixação de jornada, isso é muito importante. E isso vem mudando bastante, tá? Primeiro critério de fixação de jornada é o que a gente chama de tempo efetivamente trabalhado. Esse é o critério que a CLT vem adotando. É o empregado só receber quando ele efetivamente estiver trabalhando para o empregador. Se percebe que a tendência é essa na legislação. Tanto é que o contrato de trabalho intermitente foi regulamentado. O que é o contrato de trabalho intermitente? Aquela situação em que o empregado só recebe quando ele vai para o trabalho. Lembra da situação do contrato de trabalho intermitente? Períodos de atividade e de inatividade. O empregado fica ali esperando a convocação do empregador. Aceitou, foi trabalhar. Ele só vai receber pelo aquele dia de trabalho. Isso é o que a gente chama de tempo efetivamente trabalhado, ou seja, a minha jornada de trabalho, ela repercute no tempo em que eu efetivamente estava trabalhando para o empregador. É diferente da jornada, quando a gente analisa o critério tempo à disposição. O tempo à disposição
disposição era o critério que a gente mais adotava na CLT. Mas que vem mudando, você percebe que vem mudando isso. O que é tempo à disposição? É aquela situação em que o empregado, ele está ali, ele vai cumprir a jornada de trabalho. O tempo que ele está à disposição para o empregador é isso que importa, independentemente se ele está efetivamente trabalhando ou não. Ah, eu fui contratado para trabalhar 44 horas semanal. Independentemente se eu estou ali de fato trabalhando, mas se eu estou à disposição do empregador durante essas 44 horas semanais, pronto, auferi a minha jornada de trabalho, cumpri com a minha jornada de trabalho. Se tinha muito, a gente fala muito que esse tempo à disposição do empregador vem mudando, até porque vem se reconhecendo umas outras formas de contrato de trabalho em que o empregado realmente só recebe quando trabalha, né? Ou seja, tempo efetivamente trabalhado. Lembro de uma situação que tínhamos na CLT, que era o que a gente chamava de tempo a deslocamento do empregado, horas itinerares. O que era horas itinerares? Era aquele tempo em que o empregado saía de casa até chegar à empresa e da empresa até chegar em casa. Aquele percurso, pessoal, ele era considerado jornada de trabalho para alguns tipos de empregados. Por quê? Porque se considerava que ali o empregado ele estava à disposição do empregador. Um exemplo, quando os empregados da Vale entravam no ônibus da Vale, que vinha buscá-los, né, no local, quando eles entravam ali já iniciava a jornada de trabalho deles. Mesmo efetivamente não estando trabalhando, mas se considerava que ali eles já estavam à disposição do empregador. Isso foi retirado com a reforma trabalhista. Hoje não existe mais essas horas de deslocamento, que era o que a gente chamava de horas itinerary. Olha como a ideia vem mudando. Cada vez mais o critério de jornada que vem sendo é exatamente o critério tempo efetivamente trabalhado. Esse critério de tempo à disposição do empregador, mesmo que eu não esteja efetivamente trabalhando, mas eu estou à disposição do empregador e eu vou receber por isso, isso vem sendo alterado com a reforma trabalhista. Então, eu quero que vocês... Eu vou parar nesse ponto aqui, critérios básicos de fixação de jornada. Quero que vocês leiam sobre isso. Tempo efetivamente trabalhado e tempo à disposição do empregador. Já leiam os artigos 57 em diante, 58 em diante, que começa a falar sobre duração do trabalho, jornada de trabalho. Nós vamos passar aqui 2 semanas, ou até 3, falando só sobre jornada de trabalho. É só esse material que a gente vai trabalhar, são 67 slides, eu já vou colocar hoje esses slides no aba de vocês, para que vocês já consigam ver as nossas 3 futuras aulas que teremos aí nas próximas semanas, tá? Só sobre jornada de trabalho, e aí a gente consegue finalizar a nossa ementa, tá? 23 alunos presentes no momento. Turma, vou reforçar, tá? Quem não fez o seu avaliar, finalize, tá? Não justifica aluno presente sem fazer o avaliar. Dúvidas? Vão colocando dúvidas para mim aí. Enquanto eu faço aqui a chamada. Dúvidas? Sem dúvidas, todo mundo entendeu? Bem tranquilo, né? Aqui, a verdade, vocês precisam ler a CLT, tá? Precisa ter esse estudo diário, lendo a CLT, para conseguir entender sobre isso aqui. Ok, turma. Nosso horário já passei um pouco aqui do horário hoje, né? Sem dúvidas, eu vou colocar esse material hoje para vocês, para que vocês já comecem a ler e a estudar sobre ele, tá? Vou finalizar aqui nosso encontro. Até quinta-feira que vem.